Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais um Expo Direito Podcast. Estamos aqui ao vivo do ENAC. Na verdade não é ao vivo, isso aqui vai ser transmitido depois. Mas isso aqui nós estamos agora, então é ao vivo. E, como vocês sabem, a gente está trazendo só celebridade para cá, viu? O pessoal aqui tá pesado. Estamos aqui com o grande Augusto Mendes, especialista em grandes operações, meu irmão. Como é que tá? Seja bem-vindo. Legal, tudo perfeito, tudo ótimo. Sempre bom estar vindo ao Nordeste, né? Ainda mais bater esse papo aqui contigo, com o pessoal aí. Sempre muito bom. Acabei de descobrir e vou revelar para vocês que ele é baiano, bicho. Acaba nordestino também. Os nordestinos vão dominar o mundo, viu, bicho? Pois ainda. é. Mas, cara, eu vou te fazer agora algumas perguntas genuínas mesmo, porque eu não sei, né? Na verdade, eu até, no ano passado que tu participou, eu achava que tu era do Tribunal do Júri, né? Que tu era especialista em júri. E aí depois eu fui vendo no teu Instagram que tu é especialista em grandes operações, né? O que é que se define como uma grande operação, Augusto? Perfeito. Realmente, Alan, a gente, inclusive, mesmo no Tribunal do Júri, a gente vê muitas operações sendo julgadas no Tribunal do Júri. E o que define uma grande operação, a gente fala que alguns requisitos. Primeira coisa é nome. A operação tem nome, você não tem número de processo. Todo mundo lembra da Lava Jato, por quê? Porque era um nome. Então, uma grande operação, o Brasil veio a ter esse boom de grandes operações, né? Em 2021, a gente teve mais de 10 mil grandes operações sendo deflagradas pela Polícia Federal. Só que você vai 10 anos atrás, teve 254 em 2011. Mas por que essa diferença? A Lei de Organização Criminosa, que entrou em 2013, e aí criou o crime de organização criminosa. Então, as grandes operações são grupos de pessoas que são investigadas. Né? Obviamente, nas grandes operações, a Polícia Federal, os GAECOS, as polícias criaram seus núcleos para se chegar nos líderes, né? Então, são processos complexos que têm uma gama de investigados e também, eu falo que é o cardápio da maldade. Você pega uma operação, tem mais crime para você escolher assim. Então, assim, vem organização criminosa, vem lavagem, vem sempre esses dois crimes mais os combos, né? Então, o que define uma grande operação é pluralidade de pessoas e quantidade de crimes. Entendi. Qual é o papel do advogado numa grande operação? Porque normalmente a grande operação ela não foi judicializada ainda, ou foi? Para eu entender, eu estou falando como leigo, bicho. Geralmente uma grande operação, e aí diferente dos outros crimes, ela já vem com um bastidor. Por quê? Quando a gente ouve, por exemplo, foi deflagrada essa semana aqui em Fortaleza, uma operação, veio por isso que eu vim para cá. Nessa operação, quando ela é deflagrada, ela já vem sendo investigada há 8 meses. Sim. Então, quando se toma conhecimento, o investigado toma conhecimento é o quando? É o pé na porta. É o dia que eles deflagram, 5h59 da manhã, a partir daí começam o cumprimento de mandado de prisão, busca e apreensão. Então, a sociedade toma conhecimento através desse momento. E a maioria dos advogados também. Apesar que se você consegue entender como funciona uma grande operação, você consegue identificar ela antes desse momento de deflagração, justamente pelas colheitas de provas. E uma coisa que marca muito uma grande operação é as provas digitais, porque antes de deflagrar, o processo corre em sigilo, então só se vai ter conhecimento da investigação no momento dessa deflagração do pé da porta, só que nesses momentos que antecederam, esses meses, às vezes anos que vem ali de investigações, vem interceptação telefônica, interceptação telemática, então vem todo um conjunto de prova carregado no processo que despenca no colo do advogado, e aí essa é a grande diferença. O advogado chega ali com um processo com 15 mil páginas, 20 mil páginas de provas para você, isso aqui é o que tem. Analisar em tempo recorde. E aí vem as apreensões de celulares, notebooks, no trabalho de campo para fazer depois o confronto com essa prova que já foi colhida ali. E aí, mas aí no caso, então o advogado ele só começa a atuar depois que a operação é deflagrada? Em regra, o advogado com o nome de operação é quando ela é deflagrada. Quando ela tem. E um dado importante que é interessante, por que tem nome também? Para pressionar a sociedade. Para manter os grandes, vamos dizer assim, alvos presos, a gente precisa muito da opinião pública. A opinião pública foi o que levou a Lava Jato para frente. Então, quando você coloca nome, é uma maneira de você pressionar a opinião pública. A opinião pública compra aquela história, aquela série, aquela operação, e aí pressiona o judiciário. Olha, deflagramos uma operação aqui, por exemplo, estava uma operação lá no Mato Grosso do governador. Olha, estamos processando o governador. Então, todo mundo toma conhecimento. E aí começa a perguntar, quer saber como que vai ser. E aí vira quase uma novela, né, bicho? Vira uma novela. E aí vem outras fases, outras fases, outras fases.
E aí, por exemplo, porque a gente tem diariamente várias, acho que talvez centenas de pessoas sendo presas e sendo soltas, né? Sim. E essas pessoas não são, em regra, pauta de notícia. Mas aí quando vai para uma operação, então, uma grande operação, então, aí a galera já começa a acompanhar de perto, né, a situação. Um exemplo que a gente consegue lembrar rapidamente, Deolane e Gustavo Lima. Olha a repercussão que deu, olha o chamariz que deu, aquilo tudo. E aí tem um problema, é que se prende muito e se prende mal. Se pede prisão por qualquer coisa. E aí todo mundo fala, mas prendeu ontem, já saiu hoje, prendeu ontem, já saiu hoje. O Brasil é brincadeira. Não, na verdade, é que prende mal. Aí tem que soltar. Aí o Lewandowski falou isso, aí tá todo mundo maluco, né? Exatamente. Mas ele falou, infelizmente, a verdade, né, bicho? Sim. Porque eu tava conversando agora com o Moisés Rosa, e ele tocou justamente nesse assunto, que para a polícia prender e não dar margem para o advogado soltar, ele tem que fazer o trabalho bem feito, tem que prender bem, tem que trazer uma cadeia de custódia muito boa, as provas contundentes, né? E às vezes a polícia não consegue, talvez por falta de pessoal, ou não sei, não consegue fazer isso, né? Então dá margem para o advogado trabalhar com mais liberdade, né, dentro do processo, né? Mais que isso, Alan, eu sabe porque o que eu vejo é que ainda há um amadorismo na hora de se respeitar as regras. Ainda se traz um karma nas investigações criminais de que a confissão do acusado ela é a prova, a rainha das provas. Sim. A gente viu isso agora sem partidarismo nenhum, né, quando a gente analisou ali o acordo de delação que foi agora mostrado aí como que foi aquele acordo, né, no STF, e a gente vê ali justamente isso. Olha, a gente precisa da sua confissão, olha, seus parentes podem ser presos, olha, outras pessoas vão ser presas, você tem que colaborar. Ao invés de procurar fazer uma prova coerente. O que é coerente? Pega o artigo lá 158 do Código de Processo Penal, que trouxe a cadeia de custódia da prova. Então, assim, como que a gente quer que seja feito? Na forma como diz na lei. Qual que é o problema? Eles não seguem isso. E não seguem porque a maioria dos que são presos não tem condições de contratar advogados bons. Então, a maioria passa. As nulidades acabam passando. Quando tem alguém que tem um poder aquisitivo um pouco maior, que consegue contratar uma banca especialista e vai para o STJ, vai para o STF e aí mostra, olha, aqui tem uma nulidade, aqui não respeitou essa cadeia de custódia. Aí o que acontece? Se anula, tem que tirar aquela prova e aí o processo acaba, de uma forma ou de outra, vindo prescrição, acaba arquivando por ilicitude de prova. O STJ ele tem um apelido no mundo das grandes operações que é cemitério das grandes operações. Porque tudo que é nulidade, muito difícil ser reconhecido pelo juiz que deu a nulidade. Ele não vai chegar e falar assim, eu não observei isso. Ele fala que não teve prejuízo. Não teve prejuízo, a defesa não mostra prejuízo e vai tocando. Os tribunais, vamos assim falar, estaduais, ainda tem assim, uma ideia de que fazer justiça é condenar aquele que cometeu um crime. Não, e fazer justiça não é condenar quem cometeu um crime. Fazer justiça é condenar alguém segundo as regras estipuladas em lei. Aí você está fazendo justiça. Ao contrário, você está fazendo vingança. Exatamente. E aí, quando chega isso ao STJ, o STJ hoje ele não está preocupado se o cara é inocente é culpado. O STJ ele firmou um posicionamento muito forte do que a gente quer que siga as regras do jogo. Seguiu as regras do jogo? Seguiu. Não seguiu? Anula tudo. Materialidade total. Coloca na rua. Quantas invasões de domicílio a gente está vendo no STJ aí? Anulando, colocando em liberdade pessoas presas com 500 quilos de droga. Eles não estão preocupados se eram ou se não eram. Seguiu a regra do jogo? Seguiu. Não seguiu. Até porque se não tivesse tecnicismo, vira bagunça, né, porra? Porra, demais. Pois é, e aí o que acontece? A gente vê um lado da história querendo o apoio da população para prender de qualquer jeito, né? A gente viu a situação que aconteceu aí na prisão do presidente da República, o atual presidente da República. Eu não estou entrando no mérito de jeito nenhum, se ele fez, se ele não fez e tal. Mas se tivesse sido feito do jeitinho que era para ser, ou ele tinha sido absolvido, ou ele tinha sido condenado. Mas não, voltou lá para o começo. Voltou para o mesmo. E aí quando o pessoal fala, sem partidarismo nenhum também, o pessoal fala, mas é um absurdo. Um absurdo é se você estivesse sendo julgado e você visse o seu juiz, que vai julgar você, que tem que ser imparcial, mantendo conversas telefônicas com o procurador que vai fazer a acusação, o seu juiz pedindo para procurar testemunhas, o seu juiz que tem que ser imparcial, indicando, olha, eu ouvi alguém aqui, você tem que ir atrás dessa prova, indicando provas. Quando você pega o judiciário e ele se envolve com a política, é muito perigoso.
Horrível. Precisa ser separado. Então a gente viu isso acontecer e por isso que a Lava Jato é para a gente objeto de estudo sempre. Porque a gente viu o que não se fazer dentro de um processo e as consequências que geraram ao final. E é muito perigoso a gente ir pelo caminho de fazer justiçamento, né, bicho? Porque enquanto tá indo do lado que a gente quer que aconteça, maravilha. Não, tem que prender mesmo, vai lá, vai-se embora, é um bandido e tal. Mas aí quando vem pra um familiar seu, quando vem pra um... Enfim, velho, se não é seguido o protocolo, a lei, né? A lei, a Constituição, a gente entra num caminho muito tormentoso. Você tocou num ponto que nós, advogados, sofremos isso constantemente e isso não nos abala. Mas, assim, toda vez que a gente tem uma grande decisão de algum processo de repercussão que anula, que absolve por alguma nulidade, por exemplo, tem um caso de repercussão midiática lá no interior de São Paulo, de um crime de dolo eventual na direção de veículo automotor, embriaguez, uma criança de 4 anos acabou morrendo. E a juíza impediu que a testemunha fosse ouvida em plenário porque ela era um perito. 8 anos depois, o STJ agora chega e anula. Aí sai a decisão, a pessoa coloca lá, essa é a justiça do Brasil, essa. E por uma coincidência, de todos os comentários que eu fiquei lendo ali, 2 semanas depois, a pessoa que tinha comentado e falado que era uma vergonha, um parente dela acabou sendo preso. E aí ele veio nos procurar e quando veio procurar eu falei, olha, aqui é o seguinte, a gente tem essas regras, isso aqui não poderia. Se não poderia, por que fez? Aí eu quase respondi, pelo mesmo motivo que você fez o comentário, porque você quer um justiçamento ao invés de querer uma justiça. Então a gente escuta muito isso, né? Advogado de bandido, advogado é um absurdo, o Brasil é uma vergonha. Não. Do poder público, a gente espera muito mais. Né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Sim, né? Esse a gente tem que esperar mais. E aí a gente... Se tem isso especificado em lei, que tem que ser assim, aquilo não foi feito para dificultar a vida da justiça ou para facilitar para os bandidos. Aquilo foi feito para que seja seguido. É simples, é só seguir, bicho. Em tese. Tem dificuldade? Tá assim, em tese, tem dificuldade de seguir? Não foi feito para qualquer pessoa. Quando criou o tipo penal, sabia quem que ia cometer o crime? Quais são as pessoas que chegariam lá? Quando se criou a cadeia de custódia da prova, quantas pessoas a gente não viu condenadas injustamente o reconhecimento feito de qualquer forma? Quantas pessoas no Rio de Janeiro, assim, se faz uma pesquisa ali, prisão ilegal, reconhecimento ilegal, você vai ver quantas reportagens tem. Por quê? Porque não seguiu o protocolo. A pessoa já acha que aquele, já mostra a foto desse, foi esse aqui, foi mesmo. E o problema é que os danos são permanentes, né, cara? Demais. Quando vem o dano indevido, ele é permanente, velho. O cara nunca vai se recuperar daquilo. Ah, mas vai indenizar em tantos milhões? Foda-se, bicho. O cara perdeu 2, 3, 10 anos preso, imagina. Ou então teve a reputação dilacerada, né, pela mídia, que acontece. Então, é muito difícil, velho. Deve ser muito difícil advogar, né, nesses casos também, né, Augusto? Que eu escuto muito dos nossos clientes que passam por esse lixamento moral em operações, isso é notório. Tem uma operação retomada da favela Rocinha, que pegaram a pessoa do nosso cliente, colocaram a foto, falou que ele era o principal líder de uma facção criminosa do estado de São Paulo. E era um reconhecimento ilícito. Ele fala assim, doutor, eu saio na rua, pareço um leproso. As pessoas olham para mim, ninguém quer encostar. Então, assim, olha a ferida que isso gera emocionalmente. E depois, quando saiu que não era ele, saíram as notinhas e tal. Mas ninguém lembra quando fala que não é. Mas quando sai lá a notícia estampada, fala, olha, você viu o cara lá? Ele fala, até hoje eu ando. E as pessoas ainda acham que eu estou na rua porque eu consegui um bom advogado, porque eu consegui comprar alguma coisa, sendo que eu não era o criminoso. Olha que absurdo. E a repercussão da notícia boa é muito pequena, como tu falou, sai uma notinha. Né? Ou às vezes, se sair, a galera não dá importância. Ou ainda fala esse negócio que tá falando. Não, é porque comprou o juiz, comprou o advogado bom, enfim. É putaria, bicho. É complicado mesmo. Mas a gente vai abordar muito isso aí, então, lá no Congresso, né, Augusto? Vamos trazer lá, vamos falar muito disso, trazer caso prático, trazer vídeos. Sempre a gente gosta muito disso, né? De dinamismo, de mostrar na prática. Eu acho que isso é um ponto muito forte do evento, do congresso, que você traz ali a experiência, né? Duas formas de você conseguir experiência. Sim. Errando, e aprendendo e errando de novo. E quantos danos você causa? Ou ver quem já tem a caminhada, quem já fez aquilo, seja no tribunal do júri, seja nas grandes operações, e entender que existe uma forma de você fazer a diferença na vida do outro, transformar a vida do outro através da advocacia, sem ter que aguardar como era antigamente. A gente não tinha isso. Eu vou fazer agora 20 anos de advocacia.
A gente aprendia na luta, não tinha congressos como tem hoje, a oportunidade de você ouvir pessoas que estão vivenciando. E antigamente também, Augusto, me corrija se eu estiver errado também, mas os profissionais, eles acabavam que ficavam guardando o conhecimento para si, né? Pô, vou passar para concorrência, vou dar arma para concorrência, né? Hoje eu vejo tu, por exemplo, tem um curso, né, de advocacia em grandes operações, né? Onde tu ensina toda a tua vivência prática junto com o que tu tem de bagagem teórica dentro de um curso. Isso é muito massa, bicho. Isso é muito massa. E esse fenômeno tem acontecido muito, né? Eu vejo sempre muitos advogados que são mais antigos falando, poxa, no meu tempo não tinha isso. Eu tive que me fuder várias vezes até eu conseguir e tal. E agora você traz ali mastigadinho. E eu vou fazer uma meia-culpa, tá? Por muito tempo, eu achei que o sucesso da advocacia que eu tinha era porque eu guardava os segredos comigo. Até ir num congresso que as pessoas estavam falando abertamente e coisas que eles falaram ali, eu falei, velho, eu tenho um processo no escritório que se eu aplicar isso aqui que ele está falando, vai ter um resultado. E aí eu fiz uma reflexão. Eu falei assim, e será? Aí eu abri meu Instagram e comecei a fazer terça do Alvará. Todo dia, meio-dia, uma live mostrando como a gente conseguiu montar a estratégia de soltura daquilo. Aí você vai nos eventos, você encontra o pessoal e fala assim, sabe aquela live que você fez aquele dia? Eu fiz e deu certo. Eu utilizei e deu certo. Teve uma que a gente que marcou muito, que eu falei assim para o pessoal do escritório, próximo crime que entrar aqui de tráfico de drogas com pequena quantidade, a gente vai fazer um habeas corpus, uma reclamação constitucional direto no STF. Você tá louco, Guto? Eu falei, a gente vai fazer. A gente fez. Deu certo, soltou direto. Sem ter que passar para o juiz, sem ter que passar para o tribunal, nada. Sabe quantas vezes deu certo novamente no escritório? Nenhuma. Aí eu contei na live. Estava num congresso em Recife, terminou de palestrar, estava lá, o aluno chegou lá e falou assim, doutor, eu queria te agradecer, porque eu fiz aquela estratégia que você fez da reclamação direto e soltei meu cliente. Eu falei, você está mentindo. Eu já fiz 200 vezes no escritório, só deu certo primeiro. Eu falei, não, doutor, sabe o que é? Eu fiz uma coisinha diferente que o senhor falou. Eu falei, o quê? Aí ele explicou, eu falei, rapaz, olha aí. Então eu dei um insight. O cara ele aprimorou e conseguiu fazer uma justiça que até chegar ao STF, ele deixa 4 meses preso, conseguiu ir direto. Então, olha... compartilhou contigo. E compartilhou comigo. Aí eu falei, por isso que eu não estava dando, eu não tinha tido essa sacada. Então, olha só, isso é questão muito de propósito. De você transformar a vida do outro de alguma... Você não sabe a que você vai atingir. Quando você fala aqui, quando você fala num podcast como esse, você vai num congresso da magnitude que é, você não sabe o que você está atingindo, mas você sabe a transformação social que você está fazendo através da vida de um advogado e de outros advogados. Isso é o que marca demais. Certeza, bicho, você sabe quantos alvarás de solturas você já foi responsável por colocar na rua? Inúmeros. No momento que você faz um congresso desse de qualificação e a pessoa sai dali, tem a advocacia transformada, tem a vida transformada e ainda consegue mudar a vida e o destino de outra pessoa que está nas suas mãos. Isso é arrepio. É demais. Caralho, profundo, hein, bicho? É demais. Gutão, obrigado, meu irmão, pela tua presença aqui. Demais. Vamos continuar essa parceria, né? Vamos estar juntos aí na primeira Expo Direito, 10ª edição do Congresso Brasileiro de Direito Penal. E, meu irmão, continue assim, velho. Graças a Deus que essa sua atitude de compartilhar o seu conhecimento trouxe ainda mais frutos e vai continuar trazendo muito mais para você, porque isso é um propósito de vida de verdade. Parabéns pela tua advocacia, parabéns pelo teu sucesso. E tamo junto. Obrigado, irmão. Obrigado pelo convite. Top demais. Galera.